Então, para a gente começar a fazer esse estudo, nós temos que explicar para as pessoas o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. E as pessoas podem estar perguntando agora, gente, mas a Bíblia não começa em Gênesis? Por que vocês não vão ler a partir do começo, a partir de Gênesis? Vocês vão ler a partir de Mateus? Bem, justamente por esse fato que eu acabei de falar, que nós temos que compreender primeiro Jesus para depois poder compreender o restante da Bíblia. Eu quero contar um pouco aqui sobre a história do Antigo Testamento, que começa com Abraão. Só para as pessoas poderem compreender o que é o Antigo Testamento. Bem, antigamente, na Antiguidade, lá por volta de 850 a.C., as religiões dominantes do mundo eram as religiões que hoje a gente chama das religiões pagãs, que eram as religiões que acreditavam em vários deuses diferentes. E esses deuses, eles faziam o que a Bíblia chama de idolatria, que eram os deuses de barro, que eram aqueles deuses que fazia a partir de esculturas, e eles adoravam aquelas esculturas. Alguém pode estar perguntando, é a mesma coisa agora que acontece na Igreja Católica, de fazer o santo e tal? Não, não é a mesma coisa. Eu acredito, é a minha visão, não é a mesma coisa. Esses deuses que eles faziam eram deuses que eles acreditavam que aquela escultura era um deus, e eles adoravam isso. Eu não sou católico, só para reiterar aqui, eu não tenho religião, não sou católico, não sou protestante, não sou espírita, mas eu acredito que a Igreja Católica faz aquelas esculturas de barro, mas como exemplo de uma foto, como uma coisa mais simbólica, não é da mesma forma como aquele paganismo. Enfim, isso pode ser um assunto para outro debate. Voltando para o assunto de Abraão, os deuses que eles adoravam eram esses deuses de barro. Então, Abraão morava numa cidadezinha chamada Ur. E nessa cidadezinha, reinava esse tipo de religião. E conta a Bíblia que Deus falou com Abraão. Ele disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, pega a tua família, teu gado, tuas crias, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão assim fez. Então, Abraão, ele é considerado, dentro aqui do nosso mundo cristão, o primeiro monoteísta. Ou seja, aquele que acreditou em um único Deus. Como das pessoas antigamente, elas eram o que a gente pode chamar de politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários deuses diferentes. E Abraão foi o primeiro monoteísta de crer somente num Deus. Então, a partir daí, Abraão firmou uma aliança com Deus. Essa aliança foi aquilo que eu acabei de dizer que era simbolizada pela circuncisão. No 7º dia que a criança nascia, ela teria que ser circuncidada, e também os escravos de Abraão teriam que ser circuncidados, e todas as pessoas que queriam fazer parte daquela aliança ali junto com o povo judeu. A partir daí, Abraão teve um filho. Na verdade, ele teve 2 filhos, que foi o Isaac e o Ismael. Só que a história do povo judeu, ela se firma em cima do Isaac, que é o filho da promessa. Então, Deus falou para Abraão que a partir dele, a partir de Abraão, daquele homem, ele faria um grande povo, uma grande nação. Então Abraão teve um filho que foi o filho Isaac. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Então o que acontece? O Jacó, ele teve 12 filhos. Nessa época, é bom fazer uma ressalva, que era muito importante os patriarcas. O que eram os patriarcas? Por exemplo, se eu tenho um filho agora, o primeiro filho ele se tornaria o chefe da família, o patriarca da família. O Jacó ele ficou famoso porque ele teve 12 filhos, homens, e esses 12 filhos todos foram líderes de sua própria tribo, que é o que forma as 12 tribos de Israel. Que aí vem a tribo de Levi, da tribo de Efraim, enfim, são as 12 tribos de Israel. Então o que acontece? A partir daí, só para explicar como é que o povo judeu foi parar no Egito, a Bíblia fala que desses 12 filhos de Jacó, tinha um filho que era um filho muito querido, que era o filho José.